É isso aí, hoje mais feliz ainda, porque estamos recebendo aqui no nosso podcast, né? Cumprimentando você, agradecendo a você pela companhia. Estamos recebendo aqui mais um flamenguista, né? Desses flamenguistas que eu não sabia que existia esse tipo de flamenguista, que de ir para o Maracanã, torcer para o Flamengo e levar na bagagem junto ali um adversário. Eu não sei se isso funciona bem não, mas... Deputado José Augusto Pugliese, 4 mandatos de deputado estadual, um de suplente que assumiu também o mandato, são 5 mandatos. Hoje não tem mandato, mas tem uma bagagem imensa e, como eu disse, flamenguista. Tudo bem? Ótimo, tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, nesse ambiente, para a gente poder trocar uma ideia, falar da história e nos comunicar com os tocantinenses que são assíduos no seu programa, né? Bacana. Só em saber que é flamenguista, a gente fica até mais tranquilo, mais sossegado, né? Porque... Isso é que me dá tranquilidade para a vida, porque quando eu não estava bem, eu assistia o jogo do Flamengo, vendo o Zico jogar e companhia, aí o astral subia e só alegria. Bacana. Completa agora em outubro, 64, é isso? 64. Bem vividos, graças jovem, a Deus. Na aparência não parece, não. Tá bem mais novo, né? Mas, para falar uma coisa aqui, porque a gente conhece, e o povo tocantinense que acompanhou a sua vida política de longe, né? Pela imprensa, pelas reportagens, até pela própria presença na Assembleia, tem uma imagem de José Augusto Pugliese. Parlamentar sério, né, que também tem uma esposa política, que foi vereadora em Palmas por 4 mandatos, né? E hoje não tem mandato, mas continua atuando. E o que eu ouço bastante, isso que eu vou lhe confidenciar agora, que eu tenho ouvido bastante aí, é que os políticos experientes aqui do Estado, hoje com mandato, a grande maioria deles, ligam direto para José Augusto Pugliese para perguntar, para ser aconselhado, vamos dizer assim. Isso é verdade mesmo? Na realidade, nós temos aí um trânsito com toda a classe política. Dado esse histórico, né? Os principais atores hoje foram colegas meus de Assembleia em algum momento. O Gaguinho, que foi governador, o Marcelo Miranda, né? O César Halum, o Eli Borges, os deputados federais quase todos, né? Trabalhei bem com a senadora Cátia, eu sou parceiro do Irajá, enfim, eu fui líder de oposição do Marcelo Miranda, líder de governo do Marcelo Miranda, então tive na oposição ao governo do Siqueira, estive em algum momento junto com o governo de Siqueira, então toda a classe política forjada no Tocantins, que eu estou aqui desde o seu princípio, nós temos uma facilidade imensa de comunicação. Então, dado essa bagagem, essa experiência, sempre tem um amigo ligando, querendo alguma informação, alguma sugestão, e a gente está sempre aí, né? O Raul Filho também, que foi colega meu, a esposa dele, enfim, não tem a classe política aqui que passou que nós não tivemos um bom relacionamento. E graças a Deus temos até hoje. O governador Vanderlei foi 2 mandatos vereador com a Sirlene, né? Foi 2 mandatos deputado comigo. Então uma convivência harmoniosa, né? E bacana. Então vamos começar agora a falar para as pessoas que não conhecem ainda um pouco da sua vida. Quem é José Augusto Pugliese? José Augusto é um cidadão determinado, é abençoado por Deus, e eu vou explicar um pouquinho dessa bênção, porque eu nasci numa família muito unida. Sou goiano de nascimento, lá do primeiro bairro de Goiânia, Campinas, e residindo ali perto do Campo do Dragão, Campineiro, o Atlético Goianiense, que é onde é a primeira paixão de criança nossa, né? Rubro-negro também. Rubro-negro também. E eu cresci estudando bem, fui abençoado porque passei no vestibular na Universidade Federal com 16 anos de idade, com 20 já estava formado e comecei meu trabalho. E o meu trabalho veio para o norte, que era o norte de Goiás, que hoje é o Tocantins. E isso me deu, eu sou agrônomo e eu fazia
planejamentos e fazia fiscalização e assistência técnica nas fazendas da região, no grande nortão do Tocantins, ou no nortão de Goiás, que hoje é o Tocantins. Com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. E só tinha asfalto na Belém, Brasília. Então foi nessa dificuldade que eu me forjei, que eu conheci o hoje estado do Tocantins. E me casei e logo em seguida mudei para o Tocantins. Vim para cá, para Paraíso, porque eu já adquiri uma propriedade aqui na região nordeste do estado, que na época era o município de Itacajá, a primeira propriedade que eu adquiri, e depois eu vim para a região ali de Santa Maria, e estamos no estado até hoje, né? Logo no princípio da capital, eu mudei para cá, para Palmas, sou pioneiro de Palmas, sou o segundo morador da Arce 21, né? Já cheguei com a estrutura de trabalhar e entrei na política por acaso. Eu não sabia nem o que era política. Minha história de Goiás, do meu povo, não é de política. Mas como produtor rural, como empresário do campo, eu vi a dificuldade do povo, fui ajudando e aí as coisas foram acontecendo. Como é que foi essa ajuda com o povo? Essa ajuda era nas necessidades deles. Eu tinha uma propriedade rural, levei a primeira colheitadeira que chegou no município de Santa Maria foi minha, né? E aí o que acontecia? As estradas muito ruins, tinha muita dificuldade de saúde, eu tinha caminhão, eu tinha caminhonete, eu tinha condições mais um pouquinho do que o povo. Então alguém tinha uma dificuldade, recorria a gente mandava levar e tal. E Deus abençoou que Moisés Avelino saiu candidato a governador. E com Moisés Avelino saindo candidato a governador, eu entrei para ajudá-lo, porque nós temos a Virgínia, minha tia, né? Então, com essa proximidade, eu fui ajudar na campanha. E ajudar nessa campanha me trouxe para a vida pública. E de lá para cá nunca saí. Eu quero saber, assim, como é que foi essa ajuda do pecuarista, pode ser pecuarista, né, naquela época, com o candidato a governador? Então, eu precisava de alguma forma fazer a diferença, porque era um jovem muito vaidoso e queria mostrar serviço. E lá não tinha nada, não tinha energia, não tinha nada. Então, o que eu fiz? Aí eu mandei buscar lá no Rio Madeira, no garimpo do Madeira, eu comprei um grupo gerador e peguei um amigo empresário aqui que entendia de energia aqui no Paraíso, e eu fui e coloquei esse grupo gerador com a rede de energia, peguei lá a turma da cidade com os meus funcionários e nós fizemos lá e botamos postes nas avenidas, e não só os postes, todas as casas, que eram poucas, nós eram umas 40, 50 casas de palha, e eu puxei energia e botei em cada uma delas por minha conta. E fiz um compromisso com o povo, que eu só tiraria esse grupo gerador de lá, que eu bancava o óleo, quando Moisés Avelino, governador, se ele tivesse os votos na região, ele colocasse um do estado. E assim nós tivemos quase que a totalidade dos votos. Os que não tiveram é porque erravam, o povo era muito humilde, né? Mas foi muito bem votado e aí começou a minha vida política. E estamos por aí. Colocou luz para toda a cidade. Toda a cidade. Foi muito tempo isso? A eleição naquele tempo, se não me engano, era novembro, né? Eu coloquei no primeiro turno, então ela veio um pouco antes, e mantive isso até o Avelino tomou posse em março. Nós conseguimos colocar um grupo gerador do estado lá, que entrou para funcionar, mais ou menos para o final de maio, junho, que começou. Então eu fiquei mantendo essa situação por esse período todo, né? Mas com alegria, não me fazia falta, porque eu estava num sistema produtivo muito bacana e o povo merecia. E nessa época você não tinha mandato, não tinha nada envolvido assim na política? Nem sonho, nem imaginava de fazer política, eu ser candidato um dia, né? Não tinha nem essa ideia. E como é que foi essa conversa sua com o Avelino aí, para poder colocar essa energia lá depois? Não, foi uma conversa muito tranquila, porque o Avelino foi um governador muito operoso, era um cara
muito preparado, com vontade de fazer, que conhecia a necessidade do povo, a pobreza, e sabia da minha intenção, que era uma coisa real, que não era uma coisa individual para mim. E quando eu disse para ele que eu ia fazer isso, ele brincou, falou, rapaz, você está ficando doido? E se não der certo? Eu falei, não, mas vai dar, Deus está abençoando, né? Se não der certo, depois eu junto com a turma lá e vamos caçar uma outra forma de manter essa energia lá. Mas vai dar certo. E deu certo, Deus abençoou que deu certo. E ele, assim que ele ganhou, eu falei com ele já determinou imediato, mas é que é uma burocracia de aquisição e de instalação. Mas o povo ficou muito feliz e aí começamos. Continuou mais ações assim em prol da população antes de ter mandato ou daí já partiu para a eleição para se candidatar? Não, eu como eu falei, eu não tinha intenção de candidatura. Mas como eu entrei e tinha o governador, que a gente tinha uma ligação muito estreita, eu percebi que a distância do município com o tamanho dos povoados, a distância, as estradas ruins, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Porque o Tocantins foi criado com 70 e poucos municípios. E eu falei com ele, governador, nós precisamos dividir 2 municípios, são gigantes, que é o município de Pedro Afonso e o município de Itacajá, que é onde eu tinha fazenda, que eu atuava. E ele concordou. Falei, vamos providenciar. Aí eu fui atrás das lideranças, vereadores, prefeitos da época, e fomos mexendo. E ele pegou um deputado aqui, outro, para apresentar o projeto, fizemos as divisões, e desses 2 municípios resultaram em 7. Pedro Afonso manteve a sede de Pedro Afonso, criou Bom Jesus e criou Santa Maria. Itacajá dividiu, ficou em 4. Ficou Itapiratins, Itacajá, Recursolândia e Centenário. Então o que era 2 virou 7. Então aí o poder público chegou para perto das pessoas, o recurso chegou para perto das pessoas. E a força política também, de reivindicação, de busca e tal. E em cima disso, como eu tinha tido esse desempenho, eu filiei no PMDB, fui o primeiro presidente do PMDB de Santa Maria e montei o PMDB nos 7 municípios criados. E apresentei candidato nos 7 e ajudei politicamente os 7. Ganhei em 5. Perdi em 2 os meus candidatos, mas até mesmo os que ganhavam depois vieram nos ajudar e criamos uma associação depois das prefeituras instaladas. Já, nós estamos falando, a eleição foi em 92 já. Pois é, eu ia perguntar, você está falando de 92, né? A eleição foi em 92, em 93 nós criamos uma associação dos municípios da região Nordeste, que aí nós já ampliamos, já botamos Guatins, Campos Lindos e tal. E eu virei o presidente dessa associação justamente para representá-los junto aos poderes públicos, estadual e federal. E aí eu comecei a desempenhar um papel de deputado sem ter mandato, sem ter qualquer tipo de remuneração, mas aprendi demais, porque eu tinha essa representação em ato oficial e fazia o trabalho tanto no estado de Tocantins quanto em Brasília, buscando apoio de parlamentares daqui do estado e de amigos meus que eram deputados federais por Goiás. Só para ver a coisa acontecendo. Para ver a coisa acontecer. E aí deu um boom. A coisa melhorou maravilhosamente e nessa situação eu fui lançado na vida pública por essa comunidade. É uma base muito grande que se criou, embora cidades pequenas em relação ao Tocantins, mas como era muito aglutinado em cima do meu nome, em função do trabalho, eu saí candidato a deputado estadual pelo PMDB naquela época e fui agraciado com o voto popular e ganhamos as eleições, graças a Deus. E foi uma eleição, já entrou como oposição do governo que ganhou também, né? Exatamente, eu ganhei a eleição no PMDB e o governador eleito foi o governador Siqueira Campos. E aí eu já... No tempos áureos do Siqueira Campos. Duro. Duro. Siqueira muito forte, muito trabalhador, mas politicamente muito, muito difícil. Ele tentava cooptar. Se você não fosse pro lado dele, ele tentava te derrubar para abrir espaço para o povo dele. É o modus operandi do Siqueira. Mas ele pegou um cabo tão duro quanto ele. Eu não tinha o poder dele, mas tinha, vamos dizer assim, muita vontade de permanecer e de fazer. E como é que foi esse confronto aí? Deputado José Augusto Pugliese com o governador Siqueira Campos. Foi um confronto muito duro, mas ético.
O governador Siqueira Campos, ele se determinou na época, em função da minha parceria com o Avelino e do meu parentesco, né, com a Virgínia, de ser sobrinho e tudo, ele se determinou a me derrotar. Então, foi uma briga difícil. E nesse confronto todo, eu acabei assumindo a liderança do PMDB na Assembleia, e aí a coisa se deu num nível muito mais pesado, né? Mas sempre que tinha alguma coisa de interesse do Estado do Tocantins, eu nunca votei contra. A gente analisava, se fosse uma coisa positiva, a gente estava junto e orientava a bancada para votar favorável. Tinha algumas particularidades. A gente muito duro um com o outro, mas muito leal. Por exemplo, a região muito necessitada. Quando ele solicitava um financiamento para alguma coisa, por exemplo, um financiamento para máquinas, um volume grande de máquinas para importar e tal, e eu não queria votar favoravelmente a esse financiamento, porque eu queria que fosse adquiridas as máquinas no Brasil. Mas quem estava financiando era o governo japonês, ele só financiaria se fosse as máquinas viessem do Japão para cá. Mas eles exigiriam que fosse uma unanimidade, porque o modelo japonês de trabalhar, hoje talvez já estão mais em outra linha, mas naquela época não. E eu era um grande empecilho disso. Mas quando eu vi que o Estado precisava mesmo, eu negociei com o governador. Uma negociação clara, transparente, que eu falei ela de público na Assembleia. Como é que foi? Falei, então nós vamos votar, mas eu exijo que um percentual dessas máquinas vá para o Dertins, que atua nessa região. Santa Maria, Pedro Afonso, Itacajá. Recursolândia, Campo Lindo, esse mundo ali, que o Dertins era do Guaraí, Dertins do Estado. E a região que o deputado representava. Sim, porque senão eu não fizesse essa exigência, ele poderia penalizar aquela região para dizer que eu não tinha uma representatividade, entendeu? Era um jogo político, mas ele também entendeu que eu era oposição, mas um grande representante. E também cumpriu a parte dele. Aí ele mandou as máquinas para lá e melhorou a vida para aquele povo todo, né? E melhorou para o Estado de uma maneira geral, mas aquela região em particular, porque ela era muito sofrida. A gente fica aqui imaginando como é que era esse diálogo de um deputado da oposição com Siqueira Campos naquela época que ele estava muito ativo, e a União do Tocantins, né? Que escolhia, até definia, todo mundo fala isso, que o Siqueira ele definia quem era candidato e quem não era candidato, né? E como que era essa conversa de chegar para uma audiência com o governador Siqueira Campos? Então, eu sempre cheguei com o governador Siqueira Campos sabendo que a lei era ele. A lei era ele, é o que ele falasse que valia. Mas ele também sabia que eu não era cumpridor da lei dele. Eu entendia perfeitamente de regimento, era um regimentalista, entendia tudo, era muito bem assessorado, nós tínhamos advogados das melhores qualificações, mas a vontade de executar, de fazer chegar na ponta, era tão grande dele quanto a minha. Então os embates aconteciam, mas chegava um momento que víamos que nós tínhamos que nos entender a bem da comunidade. Era com respeito. Era com respeito. Cada um com a sua estratégia no início, mas no final sempre havia uma convergência em função do Estado. Ele querendo fazer o melhor e eu também. Mas ele queria fazer o melhor excluindo a minha representatividade de região. E eu falava para ele no final, mas você está excluindo os seus eleitores também, porque os mesmos que votavam em mim também votavam no você. E eu ser governador de todos. E eu não vou aceitar uma situação dessa. Aí eu invocava ele, mas você foi oposição. E por isso você não trabalhava? Não, você tem razão. Tem que ser tratado igual mesmo e tal. E no fim, dava tudo certo. Tá certo. Qual a lição que você tira desse relacionamento, deputado, com Siqueira Campos? Olha, o relacionamento com cada pessoa, cada um tem um jeito. Por exemplo, eu tenho... Deus me deu a graça de ter uma esposa maravilhosa, de ter 3 filhas fantásticas, mas cada um é de um jeito. Eu não posso tratar uma filha e tratar tudo igual, no mesmo tom de voz,
na mesma rapidez, porque cada um reage de uma forma. E assim são os governantes, cada um tem o seu jeito. E o Siqueira tinha o jeito dele, de trator. O Siqueira, porque tinha tudo por fazer no Estado, o tempo dele era mínimo para debater uma situação. Mas acontece que era mínimo para ele que aquela situação poderia ser uma situação que ele achava que era pequena, mas para mim e para o povo que eu representava era muito grande, né? Era um sonho. Então, como é que eu poderia deixar? Então, eu tinha que ter agilidade para entender a coisa dele, mas também ter habilidade de argumentação para ele entender que aquilo era fundamental para aquela região, né? Eu dou um exemplo. Pedro Afonso eu que levei, peguei um parente da minha esposa, um primo, e teve o primeiro, aliás, o segundo médico que fazia ultrassom público no estado do Tocantins. Eu tirei ele de Goiás, é um jovem, mas qualificado, trouxe o computador dele, trouxe o equipamento dele, e o governo era do Siqueira, eu tinha que contratar, né? Mas não, vai contratar, vai botar em Palma, não, vai botar em Araguaia, não, vai lá para Pedro Afonso, eu que estou trazendo, vai para lá, e foi. Então eu também sou muito incisivo nas minhas... Quem eu represento, ele está representado por um deputado capaz, trabalhador, honesto, que cumpre compromisso. Então o meu relacionamento com os governadores sempre foi muito cordial, mas sempre foi muito pontuado em resultados. E eu nunca fiz um pedido pessoal para o deputado Zé Augusto ou para minha família, para nenhum governador de estado. Mas eu sempre pedia muito para as regiões que eu representava, porque eu conheço as dificuldades e o deputado é para isso, é para levar o benefício coletivamente. E no fim todos eles acabavam entendendo e a vida seguiu bacana. E temos um relacionamento fantástico com todos eles até hoje. Aí depois sai Siqueira, entra Marcelo Miranda, do PMDB, do mesmo partido de Zé Augusto. Exatamente. Só que o Marcelo Miranda, que era colega meu na Assembleia, era presidente da Assembleia, então nós éramos colegas. E o que aconteceu? Ele assumiu o governo, mas ele aderiu para o Siqueira. Ele foi para o PFL naquele tempo, salvo engano. Mas o respeito era o mesmo, a gente convivia bem e tal. E quis o destino que o Marcelo rompesse, aí próximo antes de 2 anos, com o governador Siqueira, com o Eduardo. E aí as coisas mudavam completamente. Aí ele retorna ao PMDB e aí nós fazemos uma ampla mudança de forma de trabalhar no Estado. Aí foi uma mudança bem significativa, né? E quem ganhou com essas situações todas foi o povo tocantinense, porque um tinha que fazer mais do que o outro. E nós da Assembleia, cobrando, fazendo. A Assembleia daquele tempo era uma Assembleia diferente da atuação de hoje. A atuação de hoje ela parece mais um segmento do Palácio. Antes não, antes a Assembleia debatia cada tema, era bem debatido, levava sugestões e acatava sugestões, era muito participativo no ponto de vista de gestão. Não que nós indicávamos secretários, isso não existia naquela época. A Assembleia não tinha, o deputado Zé Augusto nunca indicou um secretário de Estado. Eu acatava a decisão dos governadores, mas eu questionava a qualidade, eu dava sugestão, a gente apresentava programas de governo, projetos a serem executados, isso era muito bem debatido. Isso tanto quanto foi líder da oposição, como quando depois foi líder do governo? Do mesmo jeito? A atuação parlamentar, ela se divide em qual é a sua responsabilidade. Se você é líder de oposição, a responsabilidade do líder da oposição é fazer um pente fino nas atividades e ações governamentais para fazer uma fiscalização muito severa
para evitar desperdício, cobrar qualidade dos gestores que estão em atuação e fazer a verificação do bom uso do dinheiro público. Ponto. O líder do governo, ele tem essas atribuições, mas muito mais voltadas para fazer o governo andar na Assembleia, para que a Assembleia possa entender os projetos do governo e você captar o que os parlamentares querem, a sugestão deles, que são vários, e levar para cada secretário, para o governador, para inserir nos programas de governo, para a coisa funcionar. E debater ponto a ponto as divergências. Porque a oposição, ela tem uma visão diferente do governo. Todo governador é míope, independente do estado. Porque ele está cheio de bajuladores. Todos eles são assim. Em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar. Porque quem está próximo do governador, ele está se sentindo um rei. Então, ele só vê coisa boa. E a oposição é o contrário. Ela tem um foco voltado para os defeitos. Então, é muito importante ter a oposição também, porque o governo erra menos, né? E eu, por exemplo, na minha atuação de líder de governo, eu fiz totalmente o inverso da normalidade daquela época. Por exemplo, não protocolava nenhum projeto do governo do Estado na Assembleia sem passar pelo meu crivo. Porque já que eu o representava, eu queria ver se ele estava de acordo com a visão parlamentar. O que não estava, eu chegava no secretário, pedia para organizar, para rever pontos, etc. Não tinha problema nenhum. Não era uma ingerência na gestão, era uma qualificação do projeto que ele estava apresentando. E aí eu pegava aquilo, chamava a oposição, apresentava o projeto para a oposição, recebia as críticas que eu estava pronto naquele momento para responder, a gente já fazia o debate ali, ela estava por encerrada, que tivesse algum ponto que eu não tinha conhecimento, ou que eu também entendia que a oposição tinha razão, eu convocava o secretário de Estado numa reunião, não precisava de ser em plenário, nas comissões, ou no meu gabinete, ou nós íamos na secretaria, não tinha esse problema de territorialismo, e nós fazíamos um debate, chegava a uma conclusão e saía harmonizado. Aí eu protocolizava o projeto na Assembleia, e ele ia para a pauta, tinha os debates normais com todos os outros parlamentares da base governista, e ia para a pauta e nós batemos o recorde. Não sei nem se já aconteceu em outro estado, mas enquanto eu fui líder do governo, nenhum voto contra de nenhum deputado estadual em nenhum projeto do governo. Então eu cumpri a minha função à excelência. E fui muito feliz com isso, prestei um grande serviço, e amigo pessoal dos parlamentares de oposição. Eu entendia bem o que era ser oposição. Quando você entende o lado do outro, você senta na cadeira dele e respeita a posição dele e absorve o que é bom, né? Eles também têm um ponto de vista deles, são representantes legítimos, legais e precisam ser respeitados. Então era assim que eu conduzia. Foram quantos meses, quanto tempo de líder do governo Marcelo Miranda? Um semestre. 6 meses. 6 meses. 6 meses. E não prosseguiu por quê? Resolveu parar um pouco dessa atividade? Aconteceu o que acontece normalmente, fuxicos palacianos, né? Nós concluímos com a votação magistral e tinha parlamentares que falavam para o governador que eu que mandava no governo. O governo é o Zé Augusto que manda. Não tinha nada disso, eu era o representante do governo, mas causa ciúme. Isso causa mesmo, em qualquer lugar. E um dia, no final do exercício, tinha encerrado a Assembleia, tinha uma festa nos servidores da Assembleia, e eu que nem ia participar, porque eu estava convivendo no dia a dia, mas o governador estava em Brasília, pediu que eu fosse com ele a essa festa, e quando eu cheguei na festa lá, era uma passagem minha muito rápida, tivemos um desentendimento. Ele me abordou de uma forma que eu achei que era indevida, né, por fuxico colocado, e nesse momento eu resolvi
deixar de ser o líder do governo e virei líder de oposição. Então, a vida é assim. Mas o meu respeito não mudou, a amizade não mudou, e no mesmo sequência, lá no fim, eles precisavam do meu trabalho novamente, nós reorganizamos e vida que segue, fui junto com ele para a eleição e estamos aqui. Deputado, uma coisa que o senhor falou agora há pouco, que durante todo o período que foi parlamentar, que atuou tanto como líder, como líder da base do governo, como líder da oposição, nunca pediu nada pessoal, nem para si, nem para a família. Esse fato de não ter, como se diz hoje na linguagem bem simples, coloquial da política, não ter o rabo preso, isso deixa o parlamentar mais tranquilo mesmo para enfrentar os desafios? Olha, eu acredito que um bom desempenho de um parlamentar, ele precisa ter alguns predicados. Alguns. Primeiro, ele tem que ser uma pessoa altamente qualificada. Coisa que eu sempre fui. Eu nunca deixei de estudar. Nunca deixei. Depois disso, eu fiz pós-graduação, eu fiz MBA, nunca parei de estudar para me entender e estar na altura de representar bem as pessoas que confiavam o voto em mim. Eu acho que a pessoa tem que estar capacitada para exercer aquela função. O outro ponto é que ele precisa ter autonomia de trabalho. E ninguém tem autonomia de trabalho se dever favores ao governante de plantão. Você deve obrigação não é ao governador de plantão, que o governador vai passar. Você deve obrigação é para o povo que te elegeu. E para os que não te elegeram também, porque você não é deputado só dos seus eleitores. Você chega lá com os seus eleitores, mas você é deputado do estado do Tocantins. Qualquer projeto para qualquer município que você não tenha sido votado, mas você vai votar um projeto, um programa para aquele município. Então, você está representando todo o estado do Tocantins. Né? Então, como é que um parlamentar vai desenvolver bem se o cara manda uma coisa de goela abaixo, tipo aumento de imposto? Eu sou literalmente contra. E você está com 1 milhão de situações devedor para o governador. Você não vota, ele demite o seu povo, ele te retalia. Então o cara é contra internamente, mas externamente ele se frustra e acompanha o governo pelo benefício. Quando você não tem essa situação, você faz o que a sua consciência manda você fazer. E eu sou um homem de consciência, e eu não faço aquilo que não estou convencido a fazer. E a outra situação é que ele tem que ter uma estrutura econômica para ser deputado. Se o eleitor entendesse o que é a pressão em cima de um deputado, ele olharia esses 3 pontos. Por quê? Porque o deputado, embora todo mundo pense o contrário, ele é altamente mal remunerado. Por quê? Porque ele é um assalariado. Ele só recebe aquele salário. Aí as outras situações que a mídia diz e tal já são penduricalhos. Já são situações que o cara já passa a ser devedor de um processo, de um sistema. Então, se o cara não tem outra estrutura, como é que ele vai rodar o Estado, vai participar disso? Tudo é caro, custa. E se ele saiu da estrutura que o colocou lá, porque ele está dedicando ao povo e o negócio dele paralisou, ele está 100% dependente de ser deputado. O que eu estou querendo dizer é que o cara é comerciante. Ele saiu do comércio dele e virou deputado. O comércio dele vai diminuir. Vai fraquejar. E aí ele fica o quê? Ele fica com medo. Então ele entra para dentro do sistema para ele buscar mais situação. Quem é que pode dar isso para ele? Só o governador. Não tem outra forma de fazer. Aí já fica devendo. Aí já fica devendo. Aí ele perdeu a autonomia. Já não vota de acordo com a coerência
da própria ética pessoal. Exatamente. Já vai de acordo com a obrigação, com a barriga, né? Ele já mudou aquilo que o levou para lá, pelo menos na primeira vez, né? Então, para mim, Zé Augusto, não faz diferença. É porque a minha situação, ela caminha com eu estando no parlamento ou sem parlamento. Ou seja, existe uma estrutura por trás disso que garante a minha autonomia. E é por isso que é com muita alegria que eu quero voltar a ser deputado, para ser um deputado autêntico, autônomo, debater o que for bom para o povo contra com o Zé Augusto. O que eu achar que está errado, Zé Augusto é contra. Porque eu sempre fui assim. E assim é que eu quero ser. Eu até quero saber agora, já falando nesse mesmo rumo aí, como é que foi esse período do desentendimento com o governador Marcelo Miranda, de quem o senhor era líder na Assembleia, e já era oposição ao Siqueira, que eram os dois grupos que comandavam o Tocantins. Como é que foi ser deputado dessa forma aí? Oposição do governo que estava e oposição do que estava fora. Então, é uma fase de transição que eu passei a deixar de fazer a liderança da Assembleia para o governo, mas nós criamos vamos dizer assim, vou usar as palavras do saudoso Brito Miranda, criaram uma insurreição. Com o meu rompimento, me acompanhavam mais 12 parlamentares. Nós ficamos 13 parlamentares em oposição ao governo, que era da base. Quer dizer, não eram todos da base, nós somamos a oposição que já existia e saímos mais, eu e mais 12. Então, o governo ficou... se nós quiséssemos empacar o governo, ele não dava conta de fazer nada, absolutamente nada. E foi um período, aí eu assumi a liderança dessa oposição. Mas uma liderança respeitosa, eu não queria nada de trancar governo, de fazer. Nós só queríamos demonstrar ao governo que precisa de ter uma harmonia. Ele é um poder, mas a Assembleia é outro poder também. Ele é um governador, mas eu era deputado também. Então, cada um no seu, com respeito, cada um fazendo o seu trabalho. Mas aí, eles muito habilidosos, o Brito Miranda, na época, muito habilidoso, foi trazendo de volta, a situação veio se normalizando a favor do governo. E eu fiquei tranquilo na minha, o que era bom eu votava, o que eu achava que não devia votar era contra, e o tempo foi passando. Mas me deu mais tempo, porque a liderança de governo, ela toma um tempo fantástico. Eu só tinha tempo para trabalhar para minhas coisas mesmo no final de semana. Com isso, sobrou mais tempo. E eu sempre fiz negócio, e aí eu fui vender umas fazendas e comprar outras. Foi aí que as coisas caminharam. Economicamente, bem para mim. Eu agradeço esse rompimento lá naquele tempo, porque me deu mais tempo e eu pude, estrategicamente, nas questões particulares do cidadão Zé Augusto, cuidar mais de mim, da minha família e tal, mudar patrimonialmente. Né? Foi onde eu vendi muita área que eu tinha na região de Pedro Afonso, Santa Maria, Itacajá, e fui comprar no entorno de Palmas, né? Comprei aqui áreas rurais bem no entorno de Palmas, que quando o desenvolvimento chegou, viraram áreas urbanas. E hoje eu tenho loteamento, eu mexo com outros tipos de atividade em função do tempo que me sobrou para me fazer negócio. Então a gente tem que cuidar desse lado para você não ser refém do governador de plantão. Seja ele de que partido for, o nome que for, todo governador quer ter maioria. E é justo que ele lute por isso, para facilitar a vida dele, né? Mas o parlamentar não pode ficar sem estrutura. Patrimônio que o deputado já tinha antes de entrar na vida pública. Sim, bem antes. A primeira propriedade que eu comprei nessa região foi em 1986. Eu vim ser candidato em 94. Abrindo, trabalhando, produzindo. Eu sempre abria minhas fazendas com lavoura de arroz, depois vinha, botava capim nela e gado e abria outras e ia crescendo. A vida que segue, era assim que funcionava, né? E é da minha área e é o que eu gostava de fazer.
Agora, voltando um pouquinho no passado, de quando veio de Goiânia para cá, com 20 anos de idade, como o senhor disse, que percorreu todo o estado, conheceu todas as regiões, acha que isso lhe favoreceu bastante para poder conhecer as pessoas, os líderes e entrar realmente na vida pública? Na realidade, isso aí me deu uma bagagem muito grande, um conhecimento de saber o que era a dificuldade. Porque eu criado em Goiânia, nascido e criado em Goiânia, meu pai tinha propriedade no entorno, que hoje está dentro da cidade, meus avós, meus tios, todo mundo ali. Mas eu sempre fui um pouco diferente, eu gostava de viajar muito e tal. E aí quando eu vim para cá, eu aprendi a dificuldade das estradas, eu conheci a pobreza, eu conheci a necessidade, e aquilo de uma forma ou de outra formou em mim um interesse de poder ajudar essa comunidade. Não era uma coisa consciente, foi uma formação que foi acontecendo em mim, pelo que eu via, né? Eu mexia fazia projetos rurais, então as agências do banco que eu trabalhava, que era o Agrobanco, era na cidade, mas todas as propriedades que eram financiadas eram na zona rural, então era no estado todo. Então eu tinha que entrar naquelas estradas ruins, chegava lá e eu via a casa de peão, eu passava nos vilarejos que não tinha absolutamente nada, não tinha médico, não tinha farmácia, não tinha infraestrutura nenhuma. E eu conheci isso aí antes da formação do estado de Tocantins. Então eu vim muito preparado do ponto de vista de conhecimento da dificuldade e sonhador que sou, buscava sempre, em algum momento na minha cabeça, uma solução para aquilo. E quis. Por isso que eu falo que foi um desígnio de Deus que me botou nessa estrada para me ajudar a resolver problemas. Tá aí. Bacana. Estamos hoje recebendo aqui o ex-deputado José Augusto Pugliese, foi deputado por 5 mandatos, né? 4 eleitos, outro como suplente, mas que assumiu o mandato também, e que hoje conta um pouquinho da sua história, que se mistura aí com o Tocantins desde antes da criação do estado, né? Dessa região tão amada por todos nós aqui no norte do Brasil. E eu quero pedir a você que nos acompanha, que compartilhe o nosso programa, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a chegar mais longe, né? Dê o seu like aí também, que é muito importante pra gente. Bacana? Comente também e compartilhe. Esse é o nosso pedido especial para você que sempre acompanha aqui as nossas entrevistas, os nossos bate-papos. Então, a gente vai dar prosseguimento nesse bate-papo. Deputado, nessa conversa aí que a gente vem tendo aqui, desde o começo, a gente percebe que antes do senhor ter mandato, já atuava como parlamentar, né? Nessa região de Santa Maria e até mesmo na região de Paraíso, ali nessa região que envolve outros municípios, Caseara, Divinópolis, toda aquela região. Tem a marca também de José Augusto? Tem. Quando eu mudei para o estado do Tocantins, eu vim para a cidade de Paraíso. Por quê? Porque eu tinha uma propriedade ali, na região para frente de Pedro Afonso um pouco, e meu pai pediu que eu comprasse uma propriedade para ele, que ele tinha feito um negócio em Goiânia, e nós compramos uma propriedade, uma fazenda próximo de Caseara. Fazenda boa, bem arrumada, e fui cuidar disso. Então, ali também se transformou numa região de muito conhecimento nosso. Foi uma região de muito assentamento, tinha muita dificuldade de estradas, e eu sempre cuidei daquilo, através do Dertins aqui de Paraíso, que a gente tinha sempre uma ligação muito perto, né? Cuidando daquelas estradas, cuidando daquele povo, levando os benefícios que o Estado podia levar. Isso antes de ser deputado? Isso antes de ser deputado, né? E depois de deputado também. Né? Aí que se intensificou, porque aí quando você não é deputado, você tem um dom, vamos dizer assim, você tem um tino. Quando você está no mandato, você usa a força do mandato para você pegar o seu dom de resolver problemas, de fazer a coisa acontecer, porque aí você é um representante do povo e, como tal, é respeitado por isso,
pelos governantes. Você faz parte de um sistema, você vota num orçamento, você apresenta emendas ao orçamento, né? Então aí você, como conhece a dificuldade, você direciona recursos para atender aquilo, né? E eu só nunca fui bom de mídia, para me dizer o que eu tinha feito, fazer aquilo. Eu sempre fui mais do fazer do que do dizer. Tem muita gente, a grande maioria, é muito boa do dizer do que do fazer. Eu já sou o inverso, eu preciso mesclar um pouquinho, aprender para que a sociedade entenda um pouquinho como é que eu desempenho. E na região de Santa Maria ali, o que mais marcou a sua história ali, mesmo antes de ser deputado? Então, como foi uma região que eu abracei, foi minha primeira filiação partidária, né? Porque eu ajudei a criar esses municípios através da divisão que eu já expliquei. E aí começamos do zero, através da representatividade que me foi dada. Nós é que levamos a energia, nós é que colocamos telefone que não existia, posto de saúde, médico, dentista, enfim, toda a infraestrutura que existia no princípio foi levada por mim antes de ser deputado, através do governo Moisés Avelino, que iniciou todo esse processo, e depois no mandato de deputado com os governos que se sucederam. Foi 2 governos do Siqueira Campos, né? E nesses 2 governos aconteceu muita coisa aconteceu. Por exemplo, ele queria um financiamento de vulto para fazer asfalto. E eu também questionei muito aonde fazer os asfaltos. No final, eu negociei para me apoiar, desde que ele levasse benefício para aquela região. A fazer o asfalto de Pedro Afonso a Santa Maria e levar a energia de qualidade, energia firme, que tinha, mas era muito fraca, de Pedro Afonso, Santa Maria, Recursolândia e Centenário, né? E isso aconteceu. O governador, só para contar um fato hilário, ele falou, bom, é justo que você solicite, que você vai votar no projeto, e eu vou fazer, mas eu exijo nós adversários, eu exijo que você faça um compromisso comigo. Pode falar. Você vai inaugurar as obras comigo. Eu falei, tá feito, você não dá conta de fazer. Você falou isso pro Siqueira? Pro Siqueira. E ele botou quente. Falei, só tem uma coisa, eu só participo se tiver as 2 obras prontas. E aí a energia ele conseguiu fazer no prazo, porque já estava no meio do mandato dele, mas o asfalto para Santa Maria faltou um pouquinho. Tinha terraplenagem, mas faltou uns 5 quilômetros. Aí ele me chamou para nós inaugurar. Eu falei, não, eu não inauguro obra inacabada, isso é só vocês que fazem. Escapou do palanque, então. Escapei. E aí veio o Marcelo e completou a obra. Senão eu ia ter que agradecer o governador. Mas depois que a obra ficou pronta, na inauguração, eu falei, contei esse caso, a população toda sabia que foi um pedido nosso, que eu até gostaria de ter podido inaugurar, mas infelizmente a empresa que eu não sei nem qual que é, que ele contratou, deixou um pouquinho lá. Tá certo. Deputado, hoje fazendo uma comparação do tempo que o senhor foi parlamentar, numa época de governador Siqueira Campos, governador Marcelo Miranda, para hoje, para o legislativo de hoje, tem muita diferença? Eu tenho que voltar para casa para me sentir na pele e dizer, porque a gente conhece o que a gente vive, né? Uma coisa que você estando fora, você tem uma impressão, você estando dentro, você está vivenciando essa situação. Mas observe, antes nós tínhamos um planejamento. O planejamento era uma coisa que a gente fazia, porque o Estado tinha tudo por fazer. E se o governo não apresentasse um planejamento e a Assembleia não debatesse esse planejamento, nós não votávamos o orçamento. Por quê? Porque tinha o dinheiro de menos e necessidade de mais. Então você tinha que direcionar aonde você ia colocar o dinheiro de investimento
para atender a comunidade, né? E hoje eu não vejo isso. Hoje, o que a gente observa é o dia a dia. Parece que não existe uma agenda. Qual que é a agenda? O governador acorda, vai para lá e vê o que acontece. Mas não existe, assim, um planejamento. Olha, isso vai acontecer aquilo, etc, etc. Então, eu, por exemplo, tenho como meta voltar para a Assembleia, para mim, lutar com unhas e dentes para corrigir uma situação esdrúxula que foi criada nesses quase 34 anos que vai ser feita aí no ano que vem no estado do Tocantins. Foi criado ao longo do tempo municípios tratados como de segunda categoria. Por quê? Porque tem uma série de municípios aí, numa região só, basicamente, que não tem asfalto até hoje para se chegar nele. Ora, então esse povo está vivendo da mesma maneira sendo tratado do que antes da criação do Tocantins. Não é possível que em 30 e tantos anos o planejamento não contemplasse um acesso asfaltado, né? É o caso de Recurso Holândia, é o caso do Centenário, né? É o caso de Lizarda, é o caso de Rio Sono e o Jalapão todo, que não tem asfalto, né? Taipas e outros municípios. Então, isso aí é uma disfunção do órgão legislativo e do executor. Então, eu estando no governo, na Assembleia, eu vou exigir que esse mal seja reparado. Essa comunidade pode esperar pelo meu trabalho, que não vou deixar a Assembleia terminar um mandato sem todos eles estarem contemplados, porque isso é uma obrigação do poder público, tratar todos os entes do Estado de maneira equivalente. E isso aí é uma disfunção que nós vamos lutar por eles. E a sua história em Palmas? Inclusive foi candidato a prefeito também, né? Exatamente. A minha história em Palmas é uma história muito bacana. É uma história de uma luta árdua contra um sistema grande, duro. E o governador era o Siqueira, né? Eu, líder da oposição, e tinha aqui, naquela época, nós usávamos a expressão que era um apartheid. O plano diretor era para os ricos e lá o Taquaralto e os Alveni para os pobres. Então, os pobres só vinham para cá em cima de caminhão para vir trabalhar para as empreiteiras, para fazer Palmas, né? Para fazer os asfaltos, fazer as obras e tal, e tinha que voltar para lá, e era tudo de chão. Naquele poeirão, eles não podiam ficar para cá, né? E aí começou um processo popular que eu avalizei, que era o quê? O pobre vinha para o centro. E aí começou... vamos dizer, eles começavam a fazer invasões. Invadiu a 62, a Arce 62, invadiu a Arce 65, invadiu a Arce 24, aonde é o Palacim, e tantas outras quadras. E o governo era bruto, o governo era duro. Ele queria preservar o sistema e não aceitava. E o preço era impeditivo de um cidadão mais humilde comprar um lote no plano diretor de Palmas. Mas eu, no mandato de deputado, o que eu fiz? Eu pulei para dentro e dei assistência para todas essas quadras. E eu não aceitei em momento algum que o governo simplesmente tirasse o povo. E aí eu fui muito incisivo, a população estava comigo, quando eu precisava de juntar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, eu dava um grito, estava tudo junto. Por quê? Porque eu estava defendendo uma causa popular. Mas o governador, ele chegou, ele viu que a truculência não ia resolver, então precisava de uma negociação. E nós chegamos no entendimento, eu, deputado Zé Augusto, representando quem estava necessitado de uma moradia, e ele querendo preservar o plano diretor. Falei, governador Siqueira Campos. O governador Siqueira Campos, eu entendi, falei perfeitamente, governador. Quem não quer invasão também sou eu.
Mas eu não posso aceitar que nós temos duas cidades, uma cidade dos pobres lá e uma cidade fantasma com os ricos aqui, porque não tinha rico. Era muito pouca gente. Para cada um cidadão com estrutura, chegava 100 que era para trabalhar. E esse povo ficava longe, como é que fazia? E aí chegamos à conclusão. Nós vamos manter o arruamento, manter o plano que foi traçado, muito bonito, que é o plano diretor da capital, e vamos cortar os lotes dos tamanhos certos, só que nós vamos botar o mesmo povo que está lá. Aí eu entrei com a minha estrutura política, com minha assessoria, e o governo entrou com os agrimensores, foi cortando os lotes e foi botando um por um ali, mas não foi dado. Que eu também era contra dar, porque senão vinha o Brasil todo para cá e como é que nós íamos fazer? Mas quem estava aí foi cadastrado e criou-se uns boletos para que eles pagassem. Isso aí foi a primeira vez que vendeu sem juros e com longo prazo, que era para criar uma situação social. E aconteceu. E hoje as quadras estão belíssimas, o povo melhorou de vida. Que quadras são essas hoje? As principais aí que o povo vai conhecer, a Arce 24, né? A Arce 62, a Arce 65, né? Onde era o palacinho ali, foi negociado, estava tudo cheio de gente, foi criado a Arne 51, né? Nós regularizamos a 33 com o povo que estava lá, que é a 33, a 32, a 31. Foi tirado gente de outras quadras que estavam iniciando o processo e criou a 42 e outras quadras. Foram muitas quadras, mas tudo bem arrumado. Não teve morte, não teve sangue, teve política. O povo precisava de um representante. E eu era esse representante. Isso tinha que ser um cara muito duro, consciente e com capacidade de negociação para que o governo cedesse e aceitasse esse povo que não tinha estrutura financeira vir para cá. Eu dizia para ele, pois daqui uns anos ninguém vai saber quem era e quem deixou de porque o povo vai melhorar de vida. Eles vieram com essa finalidade. Deus vai abençoar, vai ter trabalho para todo mundo, que é uma capital que está crescendo, vai valorizar e eles têm direito ao patrimônio. E assim aconteceu. Verdade. Você olha a Arne 51 ali, é uma quadra maravilhosa, belíssima, cheia de prédio, um povo tudo bacana, né? E o povo mais novo não sabe que foi um trabalho político. E tem uma história sua também envolvendo ali a comunidade do Canela, né? Então, essa comunidade do Canela foi um outro exemplo da força que um parlamentar tem. O Canela, ele estava dentro da cota que ia ser inundado, né? E aí a Invest, uma empresa muito forte que cuidava dessa área, aí o que a Invest fez? Foi lá, fez uma negociação e tirou o povo do Canela. Quando ela começou a tirar o povo do Canela, ela começou a colocar lá, ali perto do Santa Bárbara, construíram umas casinhas, umas casas praticamente, uns terrenos mínimos de concreto, tirando totalmente o povo do seu ambiente natural. Outros eles levavam para uma chácara aqui no Prata, mas sem estrutura, sem casa, sem água. E o restante era dinheiro. Pouquíssimo dinheiro que não dava conta para eles comprar um lote e construir em Palmas. E um deles, que era um pequeno piscicultor, me procurou aos prantos com a sua esposa, os filhos pequenos, e relatou a situação, que eles estavam sendo tirados e o caminhão chegando e botando mudança e tal. E aí eu pulei para dentro. Fui lá no Canela, reuni os remanescentes, mandei buscar todo mundo que tinha saído e falei, aqui vocês têm representante. E a Invest vai ter que indenizar vocês socialmente, não é só financeiramente. Vocês não pediram para sair daqui.
Quem está vindo são as grandes multinacionais que estão fazendo, vão faturar bilhões e bilhões aí por anos e anos a fio, com a construção da barragem, e não é vocês que vão pagar o preço. O deputado serve para isso. Qual foi a minha atitude? Peguei um mapa e mandei reproduzir o Canela, do jeitinho que ele era, com a mesma igreja, com o campo de futebol, com a praça, com as casas. E o trabalho social foi tão bem feito, eu chegava... Porque qual que era a cultura? A cultura que o pai estava ali, os lotes eram muito grandes, eram quase chácara, 3.000 metros, 2.000 metros cada um, e o filho casava, fazia um rancho dentro da área do pai, né? Então eles moravam em comunidade, vivia da pesca ali na beira do rio, né? Plantar uma mandioquinha aqui, uma coisa ou outra. Então eu reproduzi isso e socializei. Com o poder de deputado, fui ao Ministério Público Federal, que é o doutor Mário Lúcio, e passei o problema e pedi para ele que nós fizéssemos uma audiência pública, convocasse a Investico, e eu ia levar o povo e nós íamos achar uma solução para aquilo, porque nós não íamos aceitar aquela situação. E com isso foi feito, e no final da história nós logramos êxito. E o que foi feito? Foi que a Investico comprou 2 quadras no plano diretor de Palmas, 2 quadras. Se não me engano, é a 63, a Arne 63 e a Arne 64. E reproduziu o Canela. Fez a igreja, o campo de futebol, e cada pai que estava ali, se ele tinha 5 filhos, ele ganhou um lote com a casa dele e os filhos também. E ficava aquela comunidade junta. Estão lá até hoje. Muitos deles já esqueceram que foi um trabalho do deputado Zé Augusto. Mas se estão lá, foi graças ao parlamentar da época. Bacana, muita história mesmo. A gente lembra também que Zé Augusto Pugliese assumiu, durante esse período de vida pública aí, o Intertins. Já tem uma experiência, então, bastante grande aí nessa área de documentação, nessa área de valorizar, né, os imóveis e documentar as pessoas. Então, o Intertins, nós assumimos o Intertins, é o Instituto de Terras do Tocantins, no governo do Gaguinho. O Marcelo Miranda deixou o governo e o Gaguinho, que era o presidente da Assembleia, assumiu e ele nos convidou e nós assumimos o Intertins. O Intertins era o patim feio do Estado. Ali dava depressão, não ia ninguém lá. Os funcionários não tinham o que fazer, porque inclusive existia um decreto anterior proibindo a titulação de terras no âmbito da área do Orla, que pegava desde Miracema até Brejinho de Nazaré. Então era proibido titular. Mas existiam algumas titulações que era titulação política. O sujeito era ligado a alguém de interesse e tal. Então eu identifiquei o problema, passamos para o governador que cancelou esse decreto, e nós passamos a ter autonomia, e fomos lutar pelo órgão. E lá eu normatizei. Como é que foi a minha atuação? Como eu sabia que eu tinha um tempo muito pequeno para o desafio que era, eu montei uma estratégia parecida com a montadora de veículo. Primeiro, esse negócio de credenciamento, que para credenciar tinha 1 milhão de burocracia, o presidente tinha que autorizar, eu passei a fazer ele online. Qualquer profissional, bastava ele preencher o requerimento online, que ele já era credenciado. Qualquer empresa que quisesse, que nós precisávamos, era de gente para trabalhar e volume para fazer, porque a vontade era de produzir. Não era de criar dificuldade para vender facilidade, que é um histórico daquele órgão. E aí eu qualifiquei, botei profissionais de qualificação comigo e o processo chegava no protocolo, protocolizava, ele ia para um departamento, aí eu normatizei, pode ficar aqui um dia. Desse aqui a secretária pegava e levava para o outro, pode ficar 4 horas, e até chegar para rodar aquilo, ele tinha que ter um prazo mínimo. O prazo máximo era o mínimo possível para que tivesse eficiência.
e tinha uma secretária, só ela que pegava aquilo. E se algum departamento daquele não cumprisse, eu acionava o porquê, dava uma notificação, e se a justificativa não me convencesse, eu trocava o cidadão, botava ele à disposição. Se ele fosse concursado, mandava ele a favor da administração para ser realocado e botava outro no lugar. E assim nós fizemos. E fomos correr atrás disso. E a coisa revolucionou. O governador me deu uma força muito grande, que era o governador Gaguin, e eu percebi que nós precisávamos, além dessa força política, nós precisávamos de dinheiro. Porque o órgão era sucateado, não tinha equipamento, não tinha teodolito, ele não tinha, os computadores estavam fora de base, não tinha carro para fazer as visitações, mas eu, fazendo a análise do órgão, descobri que tinha um fundo, de cada coisa que acontecia tinha um fundo, uma parte do dinheiro que ia para esse fundo, que só podia ser gasto em equipamentos para o órgão, desde a sua criação. E esse fundo foi uma salvaguarda, que eu consegui equipar tudo, com tudo novo, da melhor qualidade, com volume grande, em tempo recorde. Mas percebi também que enquanto os mais abastados, que tinham médio e grande porte, dava conta de pagar para fazer o georreferenciamento e conseguia resolver a sua vida, os pequenos estavam ficando de fora, porque eles não tinham dinheiro para isso. E o órgão não tinha capacidade financeira para bancar. Foi onde eu falei com o governador que nós precisávamos de ir lá para Copenhague, na COP, que era discutir o meio ambiente, que nós íamos buscar o dinheiro para essa pobreza, para os pequenos do Tocantins. E ele topou, nós fomos e conseguimos levantar um recurso necessário e fiz onde que tivesse agrimensor, no estado, fora do estado, no Maranhão, Goiás, Brasília, mandei fazer publicidade, já chegava contratado, para desovar essa demanda, né? E então a coisa aconteceu e nós, em pouco prazo, fizemos muito mais título do que nos 20 e poucos anos que me antecederam. Então o órgão deixou de ser uma coisa feia, um patinho feio, uma coisa que não resolvia, que era um mantenedor da pobreza, para ser um gerador de riqueza e de felicidade. Por quê? Porque o cidadão deixava de ser um posseiro para ser um proprietário. Aí o imóvel dele valorizava e ele tinha acesso a créditos, seja ele público ou privado. Então a vida dele melhorava. E o astral da pessoa melhorava, passou a ter um patrimônio. Então aí nós titulamos esse entorno todinho, essa chácara de Palmas, tudo. E ele não precisava falar com o presidente. O presidente, que era eu, só ia para me ver aonde era. As empresas, os agrimensores chegavam, mediam, que era o órgão que pagava, porque era tudo coisa pequena, e nós resolvemos o problema. Pena que muitos deles não levavam a registro o título. E até hoje tem ainda quem foi titulado e que não está registrado. Mas quando o Zé Augusto voltar para a Assembleia Legislativa, eu vou fazer uma incursão em cima disso, um levantamento, e todos que não tiverem registrado vão levar a registro. Se for necessário qualquer atitude mais drástica, nós vamos tomar. Por quê? Porque o poder público, o Intertins, ele não tem outra finalidade. Ele é criado simplesmente para resolver o problema fundiário. E eu vou te dar uma informação aqui que o povo do Tocantins tem que entender. Eu fiz um levantamento e levei para a COP para demonstrar, e demonstrei, que quanto maior é o nível de terras devolutas, ou seja, terras não documentadas, menor é o IDH, ou seja, maior é a pobreza. Então, com esse volume de situações, nós fizemos o quê? Nós criamos riqueza, porque o cidadão deixou de ser um possível, virou um proprietário, tem acesso a recursos, a todos os programas de governo, e as coisas aconteceram.
não podia nem botar um luz para todos, por exemplo, que é uma coisa gratuita, se não tivesse o documento. Como é que, então, o cara assistia o desenvolvimento e ficava fora dele? E a nossa atitude trouxe todo mundo, ou a grande maioria, para isso. Mas ainda temos muito por fazer, né, nessa mesma seara. Hoje a gente, assistindo aqui a sua fala, e hoje percebendo tanta coisa que foi feita, né, durante esse período seu, antes e depois da política, ainda percebe um brilho muito grande nos olhos quando vê falar em resolver problema. Então, o José Augusto Pugliese é um resolvedor de problema. É um título. Eu sou resolvedor de problema comunitário. Eu não dou conta de resolver problema individual, né? Porque se o deputado for resolver problema individual, aí ele morre. Se perde, né? Mas eu tenho algumas metas para esse próximo mandato. Alguma coisa que eu já coloquei que eu não entendo. Por que até hoje não aconteceu? Veja bem, a região norte, que o Tocantins está inserido, tem o BASA, Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia, ele tem um planejamento que o seu conselho chama CONDEL. E quem são os conselheiros do CONDEL? São os governadores de estado. Governadores de estado. E o dinheiro é um fundo constitucional, então é um fundo que vem do governo federal. Tá? Mas esse CONDEL não serve praticamente para nada, porque o Banco da Amazônia ele funciona como um banco qualquer. É um banco lento, é um banco que demora absurdamente, que exige garantias muito maiores do que a média, e que quem tira dinheiro é quem tem dinheiro. E qual que é a minha sugestão? É que, vou dar um exemplo para ficar bem claro, um percentual do dinheiro que vem para o Banco da Amazônia, em qualquer estado, ele tem que ser direcionado para o desenvolvimento prioritário do estado. E quem faz esse desenvolvimento? Quem dá essa diretriz? É o governo. O governo cria as metas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o orçamento aqui para o Tocantins, no ano que vem, seja de 10 bilhões. Eu não sei quanto que está hoje. É só para um número redondo, seja 10 bilhões. Vamos imaginar que o governador atenda o deputado Zé Augusto na sugestão que vou dar. Que ele sente com os outros governadores e trave 40% desse recurso para os programas de desenvolvimento do estado. E o governo cria 4 ou 5 diretrizes. Vamos supor que nós queremos industrializar os grãos do Tocantins. O cidadão não vem para cá porque, primeiro, ele não tem dinheiro. Segundo, o mercado nosso é pequeno. Terceiro, ele não tem benefício fiscal para sair de onde ele está para vir para cá. Aí o nosso povo que é penalizado. Mas se nós queremos industrializar, o que o governador, vamos supor que uma das diretrizes seja industrialização descentralizada ao longo do estado dos municípios. Município que produz Campos Lindos os fazendeiros muito ricos e o povo pobre, porque não tem geração de emprego a não ser aquele de máquina. Mas se você pegar qualquer indústria e dizer para ela, se você instalar em Campos Lindos, que tem uma produção muito forte de soja e de milho, e você industrializar a soja e o milho, você tem um financiamento garantido para você. Cadê o dinheiro? O dinheiro está dos 40% do BASA, dos 4 bilhões que eu falei. Aí ele vai atrair, porque já tem um programa, né? E qual é o segundo benefício? É o fiscal. Por quê? Porque ele vai ter que pegar esse produto e levar para fora do estado, porque o nosso consumo ainda é incipiente. Então ele tem que dar um benefício para o cidadão, ou exportar ou levar para outro estado, que isso é uma parceria com a Assembleia que acontece. Então, em todas as áreas.
Se ele que resolver na área social, em qualquer área, não é que o governo é que vai aprovar o financiamento, ele vai indicar para o banco que a empresa tal, ela precisa daquele recurso que está na diretriz. Aí vai ser um tratamento normal. E os pequenos, como é que o governo trata? Cria um fundo de garantia. O governo central já criou um fundo garantidor para o BNDES. E nós, do Tocantins, podemos criar um fundo garantidor para que nós pegamos as empresas que estão instaladas ao longo do Tocantins para eles ampliarem. Eles ampliam, aumentam as suas atividades, gera emprego e a riqueza fica distribuída aqui. Então, nós precisamos usar um dinheiro que é público, que é comandado pelos governadores da região, mas que não tem nenhum benefício. Não tem um governador que passou no Tocantins que ligue para o superintendente e fale: essa empresa que precisa desse financiamento e vai sair. Ele não tem essa força. É porque ele não está usando a força. E essa aí eu quero induzir esse desenvolvimento, através desse programa, claro. Estou copiando, me preparando, da mesma forma que o governo federal criou um fundo garantidor de crédito para pequena e média empresa, eu vou propor na Assembleia que o governo do estado do Tocantins crie um fundo garantidor de crédito para a situação que ele determinar como indutora do desenvolvimento. Ele vai pegar umas 4 ou 5 linhas e vai tocar, e a coisa vai acontecer. E vai inserir o nosso povo no contexto. Aí nós vamos crescer, nós vamos desenvolver em todos os setores. Criar uma situação dessa, por exemplo, para a área tecnológica. Você pode criar um centro tecnológico no Tocantins, de desenvolvimento de tecnologia, mas por que vai vir para cá? O que nós temos de diferença? Nós vamos ter. Nós precisamos de ter o dinheiro para as empresas. Quantas e quantas empresas ontem eram uma startup e virou gigante, não é? E por que eles não vêm para o estado do Tocantins? Incentivo. Não tem incentivo. Mas os governadores não sabem a força que tem. E eu já falei isso com vários, mas é tanta tribulação que eles não se dedicam. Então eu quero propor como deputado e vou pedir mais, que o governador me coloque como representante do estado no CONDEL, que eu vou garantir esse recurso, que é todo ano, que é um recurso orçamentário, que aí ele vai só direcionar. Aí você vai ver como é que a coisa muda. Você cria um centro tecnológico do dia para a noite, porque as empresas que estão alocadas em outros locais vão vir para cá, as pequenas que vão iniciar. Por quê? Porque ela já tem o dinheiro que ela vai precisar para desenvolver os seus programas. E por aí afora. Bacana. Deputado José Augusto Pugliese, é um prazer receber o senhor aqui. E eu quero abrir agora o espaço para o senhor mandar aquele recado para o tocantinense, aquele que estava com saudade de ouvi-lo, né, de vê-lo, e falar um pouco agora para a gente deixar a sua mensagem para essas pessoas, que eu tenho certeza que a caminhada está só começando de novo, né? Inicialmente eu queria agradecer a todos os tocantinenses por tudo de oportunidade que já me deram. E eu não posso fugir à luta. Estou vendo que ainda sou útil, estou preparado, estou com vontade de produzir e ajudar a dinamizar os recursos públicos a favor da sociedade. Quero pedir àqueles que já votaram em mim em tempos anteriores que lembrem do trabalho que foi feito em cada região. Não estou aqui nesse momento pedindo votos, porque no período ainda não é possível. Mas só lembrar a eles que o Zé Augusto está de volta, renovado, preparado para ajudar o governador que estiver presente, com ideias, com participação, apresentando soluções e críticas construtivas naquilo que for necessário. E eu vou para servir. O estado do Tocantins vai ter o deputado Zé Augusto como um marco de uma pessoa preparada para usar a força do mandato a favor da sociedade.
Fica aqui o nosso recado e muito obrigado. Muito obrigado pela presença e vamos tê-lo de volta em breve, viu? Porque eu quero aprender mais um pouco. Foi muito bacana a conversa aqui. Prazer é nosso, estarei sempre à disposição. Tá joia? A você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia e, como eu falei, curta, né? Dê o seu like aí, compartilhe e nos ajude a chegar mais longe. E até a próxima. Tchau. Ah, peraí. Não posso encerrar ainda. Eu estou dizendo tchau, mas eu não posso encerrar antes de entregar a caneca aqui. A conversa foi tão boa, deputado, que eu esqueci até de entregar o nosso mimo aqui. Antes do tchau, o de verdade, né? Deixa eu entregar aqui, o seu abre. É o presentinho aqui que a gente sempre deixa para os nossos convidados. Pode abrir aí a caixa e o presente é seu. É a marca registrada aqui do podcast, né? Olha aí. Ah, que legal. Bacana. Muito obrigado. É um prazer enorme receber. Vai ser uma deferência muito grande. Vou guardar com carinho. Bacana. E fazer bom uso. E muito tá aí a marca aí do 23º episódio. É isso aí. Agora sim, agora eu posso encerrar, né? Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado pelo carinho. Tchau.